E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Rocket. Aqui ao meu lado, Fernando. Fala aí, Fernando. E Fernando, aí, pessoal, tudo tá com um bem? negócio aí na Ah, cabeça? chapéu novo, né, que eu Eu também comprei. tô. E nesse vídeo a gente trouxe um tema específico aí, que é todo mundo sabe que é a Páscoa, né? E toda data comemorativa a gente traz ali um dashboard específico para cada tema, né? A gente trouxe o ano passado do Natal e agora a próxima data foi a Páscoa. E aí a gente colocou uma coisa para decorar aqui. E até no fundo do vídeo ali também, você já tá vendo o dash que a gente já vai mostrar para vocês. Então a gente traz na prática ali, cria toda a base. Aí o Fernando vai explicar um pouco agora como que foi esse processo de criação, de como que o pessoal ali da pasta, os coelhinhos, conseguir ali ter o controle dessas informações. Você vê que tem o pessoal que faz essa produção dos ovos consegue ter o controle dessas informações, mostrando que o BI realmente tem informação, tem dado, é possível ter esse controle em tempo real através de gráficos. Fechou? Bora lá, Fernando? Exatamente, bora lá. Então, do último Beleza. dash que a gente fez, né, foi o do Papai Noel, a gente fez lá na época do Natal, né? Ele gostou tanto que indicou a gente lá pro Coelhinho da Páscoa também, né? Boa, boa. Então, de lá pra cá a gente desenvolveu, fez a reunião, alinhou o escopo com o pessoal ali da Páscoa, né, mais com o Coelhinho. E a gente chegou em duas telas aqui, a gente vai apresentar para vocês hoje, tá? Então, o que que eles precisavam ver, né? Tanto a parte de controle de estoque de produção e também como é que tá o pessoal, né? Se eles têm encontrado os ovos de Páscoa ou não, que é Verdade. bem importante, né? Não adianta muito o coelhinho da Páscoa fazer ovo e espalhar pelo Brasil inteiro se ninguém vai achar, né? Vai estragar os Então, ovos. senão vai estraga, né? Então, para a primeira tela, o que a gente sempre costuma falar aqui, né, como overview, seria uma visão geral ali para o coelhinho, né? É o primeiro é o olhar que ele vai ter ali todo dia, né, acompanhamento para ele ver como é que tá, né? Então, aqui por padrão eu já deixei filtrado, né, desde o dia 1º de abril do ano passado até a data de hoje, ou seja, desde o primeiro dia depois da Páscoa, né, até hoje que a gente está vendo, né? Para Uhum. a gente ver como é que está indo o acompanhamento, se teve muito pedido em comparação com o ano anterior, se teve a mais, se ele está produzindo a menos, se o pessoal está encontrando mais ovo do que foi no período anterior, né? Então a gente vai entendendo essas situações aí e vai passando esse olhar aí, essa parte analítica para o coelhinho da Páscoa. Show de bola. Só falando que Então, a gente montou essa base em Excel, né? isso, Uma em base feita em Excel, Excel, utilizada ali do próprio GPT é mesmo. isso, do nosso amigo ChatGPT, né? GPT. Então a gente pede alguns dados, né? Então a gente pega por estado, por cidade, ele monta lá tudo pra gente. Só dá uma refinada, né? Mas a ideia é trazer algo voltado aí para esse tema, Show de bola. Bora. tá? Então, para o layout a gente tem algo personalizado, né? Que é o que a gente sempre faz aqui para todo cliente. Então, para o Uhum. coelhinho da Páscoa não seria diferente. Exato. Olhando aqui primeiro, né? Por padrão, a gente traz alguns KPIs, alguns indicadores, os mais principais que ele tem para fazer análise, que seria o quê? Quantidade de ovos produzidos, que eu estou passando o mouse aqui acima. Logo em seguida, a gente tem ovos encontrados, então ele vai espalhando esses ovos aí pelos estados e cidades do Brasil. O prazo médio de produção de ovos e, por último, aqui o prazo médio para encontrar os ovos, né? Ou seja, tanto o pessoal aí mais jovem quanto os adultos também, eles levem dias, né, para encontrar alguns ovos. Então, poxa, o coelhinho às vezes coloca um lugar muito difícil, acaba jogando esse prazo aí mais alto, né? Então, ele não pode deixar algo tão curto, né? Mas também não pode demorar, sei lá, 30 dias para o pessoal encontrar um ovo, né? Senão, Exatamente. Vai aí acabar a Páscoa. estraga. Acaba a pasta encontrando o ovo lá quase no Natal, né? Aí é complicado. Então a gente vê ó, que ele já traz uma coloração, algo visual para indicar, né? Então, por exemplo, em ovos produzidos do ano passado para cá, teve uma queda no mercado aí de chocolate, né? Então, a gente acabou produziu bastante, né? Mais de Uhum. meio milhão aí de unidade, mas foi menos do que a gente for olhar aí para o ano anterior, né? De 2022 para 2023. Teve ali uma queda de 1,99%. Já para ovos encontrados, pensando aí em proporção, né? A gente teve a mais, então o pessoal está mais ligeiro, né? Estão encontrando aí com mais facilidade essa quantidade, os ovos espalhados, tá? Para a parte aqui média, tanto de produção quanto para encontrar, a gente colocou como valor arredondado aqui para trazer o dia como inteiro, né? Então é unidade em dias, né? 5 dias. E a meta aqui a gente veio abaixo também que está 5, porque a gente está arredondando, né? Para não trazer 4,80 unidades ali considerando como dia. Mas se a gente olhar aqui como indicação, a gente teve um aumento aqui no tempo, né? Então a gente teve 1,19% a mais, ou seja, o pessoal está
gastando um pouco mais de tempo para produzir e para encontrar também. Está demorando um pouquinho mais para encontrar 0,87% pensando em períodos de dia, né? Então, na média ali é algo próximo, né? Então, ao mesmo tempo que o pessoal demora para produzir, a gente está tendo 2 dias a mais ali para o pessoal encontrar. Então, tá algo sustentável, né? Por enquanto. Tá tranquilo. Tá? Pensando aqui para os visuais, então o Coelhinho tem bastante indicador para ele olhar, né? Porque ele está fazendo a entrega ali no Brasil inteiro, né? Então ele tem visões aqui de meta de atingimento de produção de ovos ou de encontrado, né? Então quanto que ele está produzindo versus quanto que o pessoal está encontrando por região. Então, se a gente for olhar aqui esse primeiro visual, que seria um visual em formato já com algo adaptativo que a gente coloca aqui para ser uma imagem própria, né, que remeta a algo do coelhinho. Então a gente tem um atingimento aqui de meta que ele tem para ovos encontrados. Então, no caso aqui, de tudo que ele colocou, a gente teve ali 57% só encontrado, né? Então o pessoal Não tá difícil. Ele tá escondendo em algum lugar difícil os ovos, hein, Fernando? o pessoal O que tá tá ocupado. acontecendo? Tem que encontrar ali mais da meta que ele definiu para o pessoal encontrar. Já se a gente mudar aqui, ó, como a gente até colocou em destaque, seleciona o indicador dos visuais, para produzir do que ele tinha como meta para produzir, ele bateu lá em cima, estourou né? já. Fez até a mais, então tá precisando de um controle ali de estoque de Sim. produção, né? Bateu 148%, Caramba. 48% a mais. Então aí já é um indicador aí pro coelhinho ficar de olho, né? E para os demais, a gente vê que essa alteração de indicador ele mexe para todos os visuais, né? A gente deixou em destaque aqui, até onde eu estou passando o mouse, né? Um delimitante aqui para ele ver que a gente está alterando todos os visuais, né? Então, se a gente passar o mouse aqui, por exemplo, para o próximo visual, que é ovos encontrados por cidade e estado, a gente consegue ver daí a distinção por estado de ovos encontrados. Se a gente mudar aqui, a gente vê de ovos produzidos por estado e cidade. O pessoal do Paraná ali tá encontrando bastante, hein? Olha. Então, e Paraná e Goiás, né? Então, para esses estados a gente está produzindo bem, né? Mas para O encontrados Goiás ali em no primeiro, Paraná, tá top. A gente pode descer aqui, então, por exemplo, eu clico aqui para descer a hierarquia, ele desce para todo mundo. Ou se eu voltar aqui, eu vejo a visão total. Se eu habilitar essa segunda opção de drill down, a gente pode clicar aqui e ver os estados que a gente está encontrando os ovos dentro do estado do Paraná. Então a gente vê aqui para onde mais o pessoal está encontrando. Vera Cruz do Oeste, ó, para você ver que coisa. Fernando, explica um pouco Cadê? mais sobre essa questão do drill down e drill up. Isso, drill down e drill up a gente coloca como subir e descer categorias, tá? Hierarquias de dado. Então a gente passa de uma hierarquia maior, que seria de estado, né? A gente tem um estado para várias cidades dentro do estado. Então a gente começa primeiro com uma hierarquia maior e a gente desce para uma hierarquia menor, que daí no caso a gente vai para a cidade. Então dentro do Paraná, quais são as cidades onde a gente está encontrando os ovos, né? Ou se a gente quiser mudar a métrica, que a gente vê para produzidos. Então a gente está dentro do Paraná, do estado de Paraná, vendo para essas cidades, tá? Então, fica a cargo do usuário, sendo o coelhinho da Páscoa ou não, né? Para ele descer. Ele pode também selecionar essa outra opção, ele desce para todo mundo, então ele desce para todos os estados. Mas, claro, aí vai da usabilidade, a pessoa usa aí da forma que fica mais interessante para ela, tá? Passando aqui para o visual de mapa também, como a gente está abrangendo aí o Brasil inteiro, né? Fica interessante a gente ver, né, como que está distribuído isso daqui, né? Então ele pode navegar, aumentar isso daqui. Se ele clicar, por exemplo, em algum estado específico, clicou aqui já filtra para todos os visuais, né? A gente consegue ver e essa dinâmica aí do Power BI, tá? E também a gente tem a alteração aqui tanto para ovos encontrados quanto para produzidos, né? Aqui, para esse visual em específico, a gente vê o tamanho da bolha, ele vai sendo alterado conforme esse indicador que a gente está selecionando, ou se é encontrado ou se é produzido. E a coloração também. A gente pode ver para alguns estados, né, ele está com um azulzinho bem clarinho, né? Enquanto que para outros aqui, mais para a parte do sul e centro do Brasil, a gente tem um azul um pouquinho mais escuro, tá? Show de bola. Para essas análises seriam isso, tá? Aqui mais abaixo, na parte inferior central, nós temos aqui, então, a proporção realmente, né, de ovos produzidos versus encontrados. Então, a gente vê aqui, para ele ter um olhar realmente assim de como que está esse proporcional, né? Por mais que a gente traga aqui acima os KPIs,
a gente consegue bater o olho e falar, caramba, olha só o tanto de ovos produzidos versus encontrados, né? A gente vê que tem uma certa discrepância, né? E tem bastante. O Exatamente. interessante é sempre o quê? Para esse caso, né? A gente tem algo ali quase 50-50, 55-45, e é algo mais que faria mais a cor para ele não desperdiçar tanto ovo, né? Convenhamos, tá Exatamente. caro o chocolate hoje em dia, né? O ovo tá caro. E por último, a gente consegue ver os ovos de Páscoa aqui por categoria, né? Então, ovos produzidos por categoria, olha que coisa, né? A gente Caramba. tem o chocolate branco com açaí. O pessoal tá bem diversificado aqui no. Tão enjoado do comum, né? Não, ó, Caramba, chocolate branco com açaí, Fernando. chocolate ao leite com goiaba. Esse aqui, terceiro, eu encararia. Cara, é amargo com maracujá, deu até uma Chocolate vontade. meio amargo com Eu maracujá. acho que esse tem, eu acho que esse já Esse tem. é bom. Com pistache também. A Muito pistache bom. tá em alta hoje. É, muito bom, por sinal. Caramba, Fernando. E a gente consegue ver. Então, vamos ver. Encontrado. O pessoal tá encontrando bastante o meio amargo com maracujá. Justo, né? E produzido, por mais que eles fizeram bastante, né? É o terceiro mais produzido. Então fica essa dinâmica. Coelhinho da Páscoa pode olhar esse período. Reforçando, né? Aqui acima a gente deixa como data de referência. Eu filtrei desde um dia após, né? A última Páscoa, mas ele pode olhar por algum semestre em específico, algum mês em específico. Fica aí a critério do usuário, tá? Tranquilo para essa primeira tela? Show de bola, Fernando. Bem detalhado essas informações. A gente brinca aqui, mas você já consegue ir imaginando ali para o seu segmento, né? Você que Sim. às vezes é um gestor que tem uma empresa de produção por estado, né? Entrega, por exemplo, a parte de e-commerce, no setor de e-commerce ali, através de mapa você consegue ver faturamento ali por cidade, faturamento por estado, e aí você consegue tomar essas decisões. Opa, estou percebendo ali que o pessoal do Centro-Oeste está comprando mais, porém a produção está menor, vamos aumentar a produção, enfim. São essas ideias, esses feelings que você vai tendo, né? Analisando conforme a gente vai apresentando. Isso é bem legal. A gente planta a sementinha porque isso daqui é muito fácil a gente transpor para um cenário, igual você passou na parte de marketing, ou comercial, né? Que é o mais usual. Sim. Então, a gente transcrever isso daqui para um cenário comercial de um varejo, enfim, independente do segmento aí do comércio, se adapta muito bem e a gente consegue ver que é bem dinâmico, né? Então, cabe aí, a gente pode ver de N formas a visão que é necessária. Beleza? Show de Vamos bola. para a próxima? Tem mais uma tela? Tem mais uma tela. Louco. E para a segunda tela a gente tem algo um pouco mais detalhado a nível de produto e também por região, né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, bom, se a gente pensa em todos os ovos que foram produzidos, né? É um volume muito grande, ainda mais a nível lá de Brasil, né? O tanto de estado e cidade que a gente tem. Nossa. E o que mais que o pessoal está procurando? Então, a gente trouxe aqui como sugestão uma nuvem de palavras. Então, a gente consegue ver o que mais que o pessoal está procurando, né? Ali, o destaque interessante ele aumenta o tamanho da palavra conforme a quantidade que ela está sendo buscada ou sugerida, né? E quanto menor ela fica com o tamanho da fonte mesmo, né? Menor. Então a gente vê que o maior aqui que o pessoal pede é realmente chocolate, né? Graças a Deus. E amargo também, branco, a gente vê que está com um tamanho grande aqui, né? Alguns ao leite, maracujá. Então tem um certo tamanho bom. Então ele pode adaptar isso daí conforme o público tem procurado, mas alinhar com a produção dele, né? Então, nesse caso, por exemplo, por mais que a gente viu lá na primeira página que um dos mais produzidos foi o de açaí, se a gente olhar pela essa nuvem de palavras, o que foi mais procurado, açaí não se enquadraria tão bem, né? Então ele poderia ter segurado a mão um pouco na hora de fazer ovos de Páscoa de açaí. Tem um sabor muito específico. Específico. Né? Mas, exatamente. Aqui para o segundo visual ao lado, à direita, a gente já tem um gráfico de dispersão daí por mês, né? Para a gente ver, poxa, ovos produzidos e encontrados, né? Ovos produzidos sendo no eixo X e ovos encontrados no eixo Y. Como que está essa proporção aí ao longo dos meses que se passaram após a última Páscoa de 2023? Então a gente tem aqui como legenda, né, os meses que foram subsequentes aí após essa primeira Páscoa, né, do ano passado. E a gente consegue ver qual que é essa proporção, quais foram os meses que teve mais itens encontrados, que seriam bolinhas que estão mais acima aqui no eixo Y, né, para cima, né, eixo vertical, enquanto que os mais produzidos a gente vê que são mais à frente aqui, né, mais para a direita, no eixo X, né, que é aqui embaixo, né, no eixo horizontal. Então a gente consegue ver essa proporção.
Claro que a gente poderia colocar isso daqui por estado, enfim, por tipo de ovo. A gente trouxe como uma sugestão inicial, a gente vai ver o que o Coelhinho acha. É uma forma de visão, né? Não tem certo e errado. Vai depender muito da análise que a pessoa deseja ver, tá? E por último, a gente trouxe o analítico, né? Uma tabelinha que realmente vai trazer todo o detalhe ali da produção. O que a gente tem aqui nessa primeira visão? Traz por estado e a gente já vê que tem um maisinho aqui, né? A gente consegue descer para cidades e a gente consegue ver aqui ovos produzidos, tempo médio de produção em dias, ovos encontrados, tempo médio para encontrar e o percentual de ovos encontrados, né? Então a gente está tendo uma média aqui, exceto em Rondônia, né, que está 65%, o resto fica ali numa margem de 19% a 30%. Legal. O interessante é que a gente tem algumas opções, igual a gente comentou na primeira visão, né? A gente pode descer o drill aqui e às vezes você está se perguntando, poxa, ficou muito apertado. E a gente tem uma funcionalidade bem legal no Power BI que se chama modo foco. A gente expande aqui para a tela toda e a gente vem aqui e adiciona aqui em cima, ó, tem os botõezinhos de drill. A gente joga aqui e consegue daí ver a visão por completo. Ah, mas eu quero ver isso daqui às vezes extrair para o Excel. A gente consegue também, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui ó, a gente vê já na primeira segmentação, Paraná, as cidades dentro do Paraná, os nomes dos ovos, né, as categorias que a gente tem para os ovos que foram produzidos e pedidos, né, e a descrição já segmentado assim, instantaneamente. Né? Quantos foram produzidos, quantos foram encontrados, a gente consegue ordenar isso daqui por qualquer coluna do que a gente tem aqui, né, se é produzido, tempo médio, enfim. Então a gente tem que ver, por exemplo, pegar aqui para Goiás, Jaguará. Então, o chocolate branco com açaí. A gente tem 658 ovos produzidos, com tempo médio de produção de 3 dias. Enquanto aqui para chocolate ao leite com licor, a gente tem 106, uma quantidade bem menor, né? Quase 6 vezes menor. Mas demora em média 10 dias para ser produzido. Enquanto para encontrar, eles também encontram uma quantidade bem pequena, menos de 1%. E prazo médio de encontrar 13 dias. Então, um ovo que é demorado para fazer, demorado para encontrar e difícil para encontrar. Então, cabe essas análises, né, para a gente ver aí com base em cada um. A gente pode rolar a bolinha do mouse aqui para baixo para ver, né? E fazer essas análises um a um e tomar decisões, né, que são mais importantes. Então, para o caso do coelhinho, ele pode falar, poxa, às vezes a gente pode maneirar a produção de um ou outro tipo de ovo, partir para uma próxima opção, às vezes entender mais o gosto do público, né? Olhar esses visuais que a gente trouxe aqui como sugestão e mudar o nosso perfil de produção aí para a próxima Páscoa, né? Show de bola. Fernando, caberia muito mais tipo de análise ali. Caberia uma curva ABC? Caberia, como a gente está falando de produção, né? A gente consegue ver tanto em produção quanto o que o pessoal acha e tanto para as duas métricas, né? Tanto para encontrado quanto para produzido, a gente consegue fazer essas divisões, né? Para ver qual que é o comportamento desses produtos. Perfeito. O Coelhinho então tá bem amparado de análises, né? Você vê que para a próxima produção, com certeza ele não vai errar na questão ali tanto da produção para que sejam encontrados mais fáceis, mas ratificando que a gente traz essas brincadeiras, mas para que você tenha traz essas ideias de que você consiga estar trazendo também esses analíticos para dentro do seu negócio. Você vê que o BI é uma ferramenta viva, que tem informação, cara, dá para construir informações ali através de dashboards. Então, sensacional. Eu adoro o número de palavras. Eu acho muito legal para, por exemplo, empresas que têm um controle, por exemplo, de marketing ali e precisa de criações, né, para a galera de criador de conteúdo ali. Imagina trabalhar com uma nuvem de palavras baseado nas pesquisas, né? Você tem a questão ali do e-commerce e você tem a parte ali de roupas e está sendo procurado especificamente ali um produto e está em alta, né? A gente, por exemplo, dá para conectar a nuvem de palavras no Trends, né? Trazer isso. E aí você vai ter essa ideia, já vai levar para o time de marketing, eles vão começar a trabalhar com conteúdos focados nisso, né? Então fica bem interessante. Então, parabéns ao Coelhinho aí, parabéns ao Fernando por essa produção desse Dash, ficou sensacional. Lembrando que tá no link o Dash, né? A gente publicou na web, só que se você quiser acessar, só
entrar aqui nos comentários que vai estar o link desse dashboard. Easterboard ou Panorama Pascal. Foi criativo esse nome. Então, show de bola. Fernando, quer complementar com mais alguma coisa? Não, exatamente. isso. Você explicou bem aí pro pessoal, de novo, né? A gente sempre traz com uma roupagem para ser algo mais engraçado, né? Ainda mais referenciando aí uma época festiva do ano. Mas, cara, isso daqui complementa, a gente consegue aplicar isso daqui para muitos cenários. Então, pensa, né, no cenário entre o que o cliente quer versus o que eu estou fazendo. Sim. Você consegue alinhar essas duas frentes para ter um ganho ali exponencial, né? Então, fazer realmente o que os clientes estão precisando e você consegue já sanar essa ferida, né, essa dificuldade que o cliente está. E, consequentemente, aumenta faturamento, aumenta, enfim, né, os indicadores que a gente consegue ter em um ambiente aí comercial. Fechou. Show de bola, então. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o like no vídeo, compartilha com quem precisa assistir também, aprender mais um pouco ali sobre a questão de dados, de BI. E se você tem alguma dúvida, não esqueça de deixar nos comentários também, a gente vai ter o prazer de responder você. Fechou. É isso. Se Obrigado, inscreva Fernando. também, né? Se inscreva no canal também, se você quer saber mais Põe um sobre comentário dados. lá pra gente no Vou vídeo, fala deixar que gostou, se não gostou. Vou deixar no card aqui também o vídeo do final do ano, do dashboard do Noel. Lógico que também no próximo final do ano, né? Esse já vai ter visto. A gente vai fazer novos também. Tem outras datas pela frente também. Fechou? Pessoal, é isso. Obrigado pela participação de todos. Obrigado por ter acompanhado até aqui esse vídeo. Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!